Quando o meu cabeçote sai da fundição, ele é uma peça bruta que vai estar pronto para começar todo o processo de usinagem. No caso aqui, o cabeçote do Jeep, motor 4 cilindros. E quando esse cabeçote está na fábrica, ele vai vir numa máquina que vai começar todo o processo de usinagem, que vai ser dividido em várias e várias etapas. O problema é que ele independentemente se ele for de ferro fundido, ou de alumínio, ou de uma outra liga, ele é bastante rugoso, né? Não tem nada que é preciso, nada. Não tem ainda a saída de válvula, não tem as guias de válvula, essa superfície aqui é completamente rugosa. Que mais? Toda a parte de onde tem rosca, não tem nenhuma rosca. Aqui tem uma entrada por depressão, não tem a rosca para, no caso aqui, para segurar o carburador, não tem absolutamente nada, é uma peça totalmente bruta, né? Não foi aplanado aqui, nada. Como que vai começar o processo de usinagem? O que vai ser feito? Às vezes o cabeçote tem umas rugosidade, umas partes que a gente se pergunta por que tem, né? Por que tem isso aqui, ó? O que isso aqui está fazendo aqui? O que isso está fazendo aqui? Tá? O que isso está fazendo aqui? O que isso está fazendo aqui? Material em excesso, né? Um peso em excesso, não é um reforço. Por que tem isso aqui? Isso aqui são suportes que vão se encaixar na máquina durante a usinagem. E é muito importante isso. Por quê? Porque o fabricante decidiu de ter uma tolerância. Eu sempre disse que medir é diminuir o erro, né? Não existe medida precisa. Existem tolerâncias. Às vezes são grandes tolerâncias, às vezes são pequenas tolerâncias. O que a gente pode fazer? Vai ter que começar por alguma coisa, por algum lado. Então, saindo da fundição, o cabeçote é limpado, né? Geralmente é por uma esteira vibratória, depois passa por uma lavagem, seca parcialmente e aí vai direto para usinagem. Muitas vezes vai dar um primeiro passe aqui. Dando um passe aqui, vão retirar uma certa quantidade de matéria aqui. Às vezes não é nem o passe final, mas é o ponto zero. A partir desse plano aqui, tudo que vai ser usinado, o ponto de referência é esse plano aqui. Então, teoricamente, a guia de válvula tem uma referência de ângulo em relação a esse plano aqui. A altura da sede de válvula talvez tenha uma referência com esse plano aqui. A distância entre esse plano e o plano superior, talvez a base é esse plano aqui. Então isso é super importante. Agora, quando a gente vai refazer um motor, quando a gente quer fazer realmente bem feito, a gente vai começar a medir isso aqui, tudo isso aqui. Mas para medir isso de uma forma correta, vai precisar investir num equipamento de medida muito bom, né?
E a pessoa que vai fazer as medidas tem que já ter um bom conhecimento. Não se esqueça que metrologia é um trabalho, né? Tem gente que só faz isso, né? Como trabalho, tem uma formação de medição, né? Na aviação, por exemplo, tem laboratórios que vão fazer só medidas, né? Só medidas. Então, hoje em dia, como é que faz? Ambiente, temperatura e umidade controlado. Geralmente a temperatura padrão é em torno de 20 graus Celsius. Numa mesa de granito, a mesa está apoiada num colchão de ar que é mantido por pistões hidráulicos, né? Ligado a um computador, a um programa que está constantemente corrigindo para que o plano fique sempre na horizontal. E aí vai vir uma máquina que vai trabalhar pelo menos em 3 eixos e também está com trilhos em granito sob colchão de ar, né? E aí a precisão vai depender da tolerância que a gente vai trabalhar, mas são máquinas que têm uma precisão muito, muito grande, né? Muito grande mesmo. Então isso é bastante legal, bastante interessante quando a gente começa a trabalhar no mundo de um trabalho bem feito. Então o que eu pude fazer aqui? Aqui eu fiz o seguinte, no caso do Jeep aqui, eu fiz o seguinte, esse é o meu verdadeiro trabalho, né? Então eu peguei aqui, eu fiz primeiro um exame visual, deu já para constatar que a retífica que foi feita aqui na época, em 1957, é muito, muito grosseira, tá? Por quê? Porque é da época mesmo, e ainda mais se tratando de um Jeep, entendeu? A Willys não vai começar a fazer um acabamento muito, muito, muito liso, né? Com baixa rugosidade. Não tinha necessidade. E custa muito caro, né? Quanto mais liso for aqui, mais tempo eu vou passar, mais processos de retificação eu vou ter que fazer, e tudo isso custa realmente muito, muito dinheiro. Então, é uma marca barata de carro, né? De motor. Então não tinha muita necessidade. Mas a gente pode melhorar muito, muito, muito. Então eu fiz uma medição aqui da rugosidade, já percebi que o plano estava deformado. A gente não imagina isso, né, que isso pode acontecer. Quando a gente olha isso aqui, é muito maciço, né, como peça. Aí eu peguei isso aqui, pessoal, não sei, espero que deixa para ver, tá? É um recipiente, né? Mas é para comparar um pouco com o cabeçote. O cabeçote pode fazer isso, olha. Tá? Pode fazer isso. Tá? E ele faz isso, tá? Ou ele vai fazer ele vai fazer isso. Toda vez que eu tenho uma combustão numa câmara de combustão, no meu cabeçote, no momento da combustão, o cabeçote se distancia do bloco. Ele pode estar apertado lá com 150 Newton de torque, ele vai se afastar, tá? A junta do cabeçote é flexível, né? Ah, mas eu coloquei um O-ring de aço. Então o cabeçote vai deformar e o bloco vai deformar. O motor se deforma, né? O virabrequim deforma muito, né? Uma biela ela diminui de tamanho, né? Ela se alonga e depois diminui. Encurta e alonga, encurta e alonga. Cada ciclo, né? Mas para a gente acha que é tudo muito rígido, muito fixo. E não é. Então estava torto aqui, estava acima. Estava assim. Tá? Outra coisa que eu fiz, eu medi
a altura da sede de válvula em relação a esse plano. Estavam todas muito fora de altura. Chegou a ter mais de 1/10 de diferença de altura. O que isso vai causar? Se eu tenho uma diferença de altura de sede de válvula, o meu motor já não está mais sincronizado cilindro por cilindro. Quando eu faço um motor multicilindro, a minha preocupação maior é que todos os cilindros tenham o mesmo rendimento e tenham as mesmas perdas. Isso é um trabalho muito difícil de se fazer, mas é um dos objetivos principais. Então, tudo que eu possa fazer nesse cilindro, eu vou fazer nesse e nesse aqui. No caso aqui, no 4 cilindros. Tá? Então, por exemplo, aqui, do outro lado oposto, a altura onde vai se encontrar meus balancins, tem que estar os 4 na mesma posição. Entendeu? A distância entre o eixo principal do balancim e o ataque aqui na válvula tem que ser idêntico. O comprimento da minha vareta tem que ser idêntico. A inclinação da minha vareta tem que ser idêntico. A posição do meu tucho tem que ser idêntico. O perfil do lobe do meu comando tem que ser idêntico. E não é. É tudo diferente. Tudo diferente. Então a gente vai tentar equilibrar isso. Tentar deixar o mais parecido possível. O que não é fácil. Qual foi a minha primeira etapa? Fazer um levantamento de medida. Mas aí é muito difícil fazer um levantamento de medida quando a tua peça, se isso aqui está novo, perfeito, é uma coisa, eu posso tirar as medidas. Mas imagina quando está assim. Como é que eu vou tirar a medida? É essa que é a complicação. Então, uma peça nova que saiu da fundição, ela já está, como é uma fundição, é grosseiro, já está tudo meio esquisito. Tudo meio fora de medida. Então eu vou ter que partir do zero. E quando o motor é muito usado, ele se deformou. E eu vou ter que, a partir de lá, usinar para que fique o melhor possível. Bom, no caso aqui estava assim, né? Não tem outro jeito de aplanar. Então eu fiz um primeiro passe. Primeiro passe, pegou aqui um pouco na beirada aqui, pegou um pouquinho aqui. Fiz um segundo, um pouquinho mais. Comecei com 2 centésimos. Depois passei para 4, depois com 5 centésimos passei no final. Mas não deu acabamento, mas pelo menos zerei aqui. Mas aí o que acontece? Eu já alterei o volume da minha câmara de combustão. Ah, mas 5 centésimos é ridículo, não é nada. Dentro da tolerância do fabricante, ainda mais na época, é imperceptível, nem conta. Mas eu quero fazer alguma coisa um pouquinho melhor. Aí o que eu fiz? Eu posso medir o volume aqui? Poderia, mas a altura da minha sede estão todas diferentes. Então, não é uma medida... Eu posso tirar, vai ser uma medida correta, exata do que está acontecendo aqui. Mas não é uma medida que vai me ajudar no processo de usinagem do cabeçote. Outra coisa, aí uma vez que eu aplanei aqui, eu aplanei aqui em cima, desse lado de cá, para deixar bem paralelo.
Aqui já estava bem menos. Aqui estava mais torto do que aqui. Incrível, né? Mas é a verdade. Não estava uma deformação paralela. Aqui pegou bem menos. Aqui pegou 2 centésimos e meio. E já estava corrigido. A grande vantagem é que, a partir desse momento, esse plano está totalmente paralelo a isso aqui. Ok. Outra grande vantagem é que quando eu peguei aqui, logo a altura aqui na extremidade bateu com essa daqui. Então, já ajudou muito, mas às vezes não é o caso. Então vai ter que deixar paralelo. Só que isso eu não posso fazer de uma vez, porque às vezes querendo deixar esse plano ou esse aqui, os dois paralelos, talvez a peça está tão deformada que aí eu vou alterar tantas medidas que aí depois eu vou sair fora de um padrão que eu nunca mais vou conseguir corrigir. Então, qual que é o método que eu uso hoje? Se você tem uma série de equipamentos de medida na oficina, é impossível hoje em dia de fazer uma medida realmente muito precisa. O mais comum que a gente conhece é vir com uma régua retificada aqui e ficar olhando com uma luz, vem com uma lâmina de calibre, né, e vai colocando, vai olhando. Mas isso ajuda, é indispensável, sim, mas não é isso que eu estou falando. Então dá para fazer de uma outra forma. Passar no scanner. A gente passa no scanner e aí tem uma visão tridimensional completa da peça. É o que eu fiz aqui. Aí a gente descobre uma outra coisa que está acontecendo aqui nas guias, que é bastante legal. Deixa eu tentar ver aqui. Deixa eu tentar imitar aqui. Teoricamente, quando você tem uma guia de válvulas, tem uma primeira guia de válvula. A válvula ao lado, tá as duas bem alinhadinhas. Só que, na verdade, quando você começa a fazer uma medida realmente bem precisa, você vai perceber que uma está assim, a outra está assim, por exemplo. Ou uma está assim. Não está... Ou assim. O que a gente faz? Quando a gente trabalha com o scanner não é que nem filme de série na televisão, assim, sabe? Que passa na máquina, faz um scanner e tá pronto. Ainda mais que esse cabeçote de ferro fundido. E fazer um scanner com um cabeçote de ferro fundido é muito problemático. Porque ele trabalha com um princípio de ressonância magnética e o fato de ser em ferro fundido atrapalha muito. Então tem que passar por uma série de filtros. Só que aí, passando pela filtragem, você pode distorcer a imagem, você pode falsear as medidas. Depois você usa a peça original, aí tem um engenheiro que faz isso, não sou eu que faço isso. E com a peça original e com os dados do scanner, a gente desenha a peça virtualmente. E lá a gente começa a ter uma peça que a gente pode começar a virar, a trabalhar com ela e que vai refletir quase que a 100% a peça real. E lá a gente coloca num outro programa, que é uma linguagem de máquina, e a gente vai começar a estudar, ver o que dá para fazer para que todas as medidas necessárias para que esse cilindro funcione seja idêntico a esse, seja idêntico a esse, seja idêntico a esse. Então, às vezes, esse aqui não está a 100%, mas em termos do que ele era antes, já ficou muito bom. Por exemplo, eu disse que tinha um pouquinho mais que 1/10
de diferença na altura das sedes de válvula e agora é inferior a 2 centésimos. Aí já começa a ficar bem interessante. Por um outro lado, a qualidade de fabricação do New Balancin é muito medíocre nesse motor em questão. É um pouco como os balancins de aço ou de aço estampado, né? É muito ruim, muito ruim. Então não dá para fazer milagre. Mas esse cabeçote, mesmo que se trata de um Jeep, já tem bastante horas de trabalho. Eu estou bem contente com o resultado. Quando a gente faz o scanner, a gente já pode ter uma ideia muito precisa do volume da câmara de combustão. E eu não consegui fazer um volume idêntico. Por quê? Porque se aqui ela tem, acho que não vai dar para ver, mas esse cilindro aqui, número 4, perto da vela, ele tem vários defeitos da fundição. Então se eu começar a querer tirar muito defeito aqui, eu vou ter que aumentar o volume e eu vou chegar num valor que eu vou diminuir a minha taxa de compressão que eu não quero. E aqui eu aumentei muito minha taxa de compressão. É uma das mudanças mais radicais nesse motor, é a taxa de compressão, que passou de 6,2 a 8,2. Então teve um aumento considerável, né? O que é meio crítico num motor com uma câmara de combustão desse jeito, dessa forma, porque a gente não tem, são motores que não possuem ainda uma zona de squish. E a zona de squish é uma das características fundamentais e que deu um grande progresso nos motores, né, de combustão interna. Isso tanto ciclo 4 tempos como 2 tempos, né? Você vai me dizer que o motor a diesel também tem uma zona de squish, mas já é um outro termo e tem uma outra conotação. Outro grande problema que eu tinha, como eu disse, os guias de válvula não estavam todos na mesma posição. Eu estou exagerando, lógico. Eu tinha uma válvula que era assim e a outra que era assim. O que eu fiz? Eu vi a tolerância que eu tinha. Nós usinamos o guia, alargamos ele, então aumentamos bastante o diâmetro interno. Fiz uma barra de bronze com 2 centésimos de interferência e introduzimos dentro, de ponta a ponta, maciça. E a partir de lá, reusinamos um diâmetro interno, mas aí todos eles paralelo e todos eles na boa posição. Isso aqui é um trabalho de louco, tá? Só para fazer um trabalho desse precisa de 2, 3 dias. Então pega bastante tempo mesmo. Então eu tenho uns amigos meus que usinam os motores para mim, então ter bastante amigos facilita o trabalho. Então o pessoal gosta de trabalhar comigo e gosta desses desafios técnicos, mas isso é o meu cotidiano, né? Eu gosto de tentar melhorar esse aspecto. Depois o cabeçote passou por uma limpeza, né? Ele está bem limpo, bem legal. Acho que ele vai funcionar muito bem. E como eu disse antes, depois eu vou mostrar para vocês bem mais para frente, o dia que eu funcionar esse motor, eu vou mostrar passo a passo
a montagem desse motor. E eu vou mostrar para vocês que eu nunca mais vou usar água no sistema de arrefecimento. Eu vou usar outro produto, mas na composição não tem mais água. Então eu anulo o risco de oxidação. O que mais que dá para falar? Eu ainda preciso fazer um guia para as molas. Aqui dá para perceber que ainda tem um restinho de sujeira. Ainda vou dar uma escovadinha aqui. Mas está vendo que está vermelho aqui. Isso aqui é uma tinta de ótima qualidade. É uma tinta que não existe mais. Com essa composição aqui não existe mais. Por causa das novas leis de poluição. Mas é uma pintura que quando eu limpo o cabeçote, eu não uso produtos químicos justamente para não tirar essa tinta. Tá? Essa tinta é uma tinta muito, muito boa. Para que se fazia essa tinta na época? Para evitar a oxidação e às vezes para evitar que algumas partezinhas, pequenas partes, podem se soltar. Mas é uma tinta que tem um poder de adesão enorme, enorme, enorme. Então é bem, bem legal. Então tá aí, pessoal. Então você vê que um simples motor dá para fazer bastante trabalhinho. Dá para fazer bastante coisa. Falou? É isso aí. Nada de conversa fiada hoje.